Já está na área mesmo? Queridos, estamos começando o segundo trimestre do ano já estamos iniciando abril, início de mês, início de uma nova série, um tempo para conversarmos esse tema: é preciso tomar posição em um mundo incerto. O que nós temos hoje é o perigo da nossa fé sendo atacada de todas as maneiras, mas o que complica um pouco mais é que nós não somos confrontados diretamente. O inimigo tem sido astuto e não enfrenta aquilo que nós cremos de forma direta, confrontando de forma clara o que nós cremos. O que ele faz é de forma sorrateira, trabalhando nos bastidores, trabalhando de certa forma até mesmo naquilo que nós cremos, para que tentar nos conduzir a uma incredulidade. E é necessário então que possamos estar atentos a isso, para que diante desse mundo tão incerto, diante de tantas ideologias questionáveis, que possamos tomar posição. E quando eu falo do perigo que nós vemos hoje, a pior mentira é aquela que contém meias verdades. Quando nós pensamos em relação à mentira que é contada hoje, não tem nenhuma mais perigosa do que aquela que contém meias verdades. E é essa instrumentalidade que o inimigo das nossas almas tem utilizado, que as ideologias do nosso tempo têm utilizado, onde nós entendemos que o próprio Cristo nos ensina que há duas portas. Há uma porta estreita, que nos leva à salvação, que nos dá a certeza que nós estamos vivendo a realidade do reino, mas há também uma porta larga, uma porta que conduz à perdição. Então Cristo apenas diz que há duas portas: a estreita que nos conduz à salvação e a larga que nos conduz à perdição. Mas essa realidade que vivemos hoje, dessas mentiras que contêm meias verdades, nós estamos de certa forma abrindo uma nova porta, uma terceira porta, uma porta central, uma porta que não nega totalmente a porta estreita, mas ela aceita realidades da porta mais larga. É onde nós vivemos a realidade do reino de Deus, aquilo que nós entendemos das Escrituras, mas permitimos que as meias verdades, que não fazem parte da porta estreita, mas da porta larga, passem a fazer parte então da nossa vida. E aí nós percebemos o quanto nós somos conduzidos de tal maneira, acreditando que em certas verdades, mas esquecemos que elas contêm mentiras. Isso tem trazido a nós um certo comodismo, porque nós então aliviamos o nosso coração de saber que não estamos totalmente na porta larga, e de certa forma estamos andando pela porta estreita, mas a pior mentira é aquela que contém meias verdades. Quando nós vemos lá no Salmo 1, onde nós chamamos do caminho do convencimento, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse caminho do convencimento aqui o escritor vai dizer sobre a bem-aventurança, mas a bem-aventurança daqueles que não andam nesse caminho. Então, se nós tirássemos essa parte do bem-aventurado homem, e aí entender o que ele está dizendo, que é o caminho perigoso proposto a cada um de nós, a maneira que nós somos convencidos das meias verdades e passamos a andar nelas. Ele diz: anda no conselho, não se detém no caminho e não se assenta na roda dos escarnecedores. Moody vai dizer o seguinte: os verbos anda, se detém, se assenta, descrevem os passos característicos do perverso que o justo evita. E ele vai dizer aqui: aceitação dos princípios dos ímpios, participação das práticas de pecadores declarados e, finalmente, a união com aqueles que zombam abertamente. Então, quando nós olhamos aqui, ele nos dá um conselho: não andarmos. Mas a partir do momento que nós permitimos que meias verdades adentrem o nosso coração, nós começamos então a fazer esse caminho, a andar no conselho dos ímpios. E ímpio aqui é declaradamente aquele que se opõe a Deus, aquele que se levanta contra Deus. Então nós começamos a ouvir o que ele tem para dizer, e a partir do momento que nós passamos a ouvir o que ele tem para dizer, nós simplesmente nos detemos no caminho. Aquilo atrai a nossa atenção, afinal de contas há meias verdades naquela mentira, e eu passo então a me deter naquele caminho, e quando eu menos espero, eu simplesmente me assento, eu tomo forma, eu passo a caminhar juntamente com aqueles que confrontam a Deus. Mas o grande problema é que hoje o ímpio, o pecador e o escarnecedor têm suas vozes mais audíveis, seus caminhos mais enfeitados e suas teorias mais
convincentes. Hoje nós temos o mundo da informação. Hoje nós temos informações que chegam de todas as maneiras, de todas as formas, até cada um de nós. E elas não chegam, de certa forma, nos assustando, mas elas chegam de forma sorrateira, nos convencendo daquilo que nós estamos ouvindo, e nós percebemos o quanto os nossos valores começam a serem alterados com o passar do tempo. E aí nós percebemos que sorrateiramente nós somos conduzidos pelo caminho do convencimento, pelo simples fato que agora se passa para nós um caminho mais lindo, um caminho mais perfeito, um caminho mais fácil de se andar. Mas a situação se agrava por duas razões. A primeira, nós não somos assíduos ouvintes das Escrituras. Nós muitas vezes ouvimos talvez apenas o domingo à noite uma mensagem, talvez ao longo da semana um pequeno vídeo, um pequeno recorte, e aí então nós percebemos o quanto nós não paramos para ouvir as Escrituras, o quanto nós não nos debruçamos na leitura da palavra de Deus. Então um grande perigo nós estamos num mundo cheio de informações, e aquilo que é precioso para nós passa a ser algo não tão relevante, não tão presente. Mas uma segunda razão, as Escrituras tornam-se parte de meias verdades. Nós ouvimos talvez várias pregações ao longo da semana, mas são apenas utilizadas as Escrituras em conjunto com meias verdades. É onde nós vemos a ferramenta da psicologia, da terapia, de tantas outras formas, tentando convencer o nosso coração, tentando alimentar a nossa alma, tentando apenas alimentar o nosso ego, apenas dar para nós ferramentas para dizer que nós estamos certos naquilo que nós estamos fazendo, mesmo conscientes que Deus não se agrada daquilo que nós fazemos. Então nós percebemos que o agravante é isso, nós ouvimos pouco das Escrituras, e boa parte do que nós ouvimos vem contida com meias verdades. Quando não se ouve as Escrituras, ou se ouve de forma questionável, é natural deixar de existir a fé. E pior que isso, dá-se espaço à incredulidade. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, quando nós não ouvimos da palavra, ou ouvimos de forma questionável o que está sendo dito, a nossa fé vai se abalar. E aí o grande risco é que ela comece a dar espaço à nossa incredulidade. As meias verdades não só provocam a incredulidade, como também tentam nos convencer que permanecemos crentes. Esse é o grande problema. Não apenas vai dizer que nós somos incrédulos, mas vai dizer para nós o tempo todo: você continua crente, você continua um homem e uma mulher de Deus, porém isso está nos conduzindo a uma certa incredulidade. Andamos com Cristo, mas obedecemos outras vozes. Nós continuamos crentes, é isso que as meias verdades tentam nos convencer. Ela tenta o tempo todo dizer que nós continuamos crentes, mas nos dá a liberdade de ouvir outras vozes. 2 exemplos bem simples para você. Primeiro, o papel do homem e da mulher no casamento. Quando nós pensamos o que a Bíblia diz, o que a Escritura diz em relação ao homem, em relação à mulher, nós sabemos perfeitamente o que ela diz a nosso respeito. Mas a partir do momento que eu passo a ouvir meias verdades e permitir que aquilo que o mundo está fazendo dentro da minha casa, eu percebo que o homem não é tanta autoridade assim no lar. O homem não tem tanto compromisso em assumir o sacerdócio do lar. A mulher não tem compromisso algum de entender qual é o seu papel de submissão. Quando nós pregamos isso, nós temos que mais justificar o que nós falamos do que simplesmente anunciar o que as Escrituras estão dizendo. Por quê? Porque nós permitimos essas meias verdades que nos conduzem à incredulidade, mas vivemos de uma forma errada, mas acreditamos que continuamos a ser crentes. E outra realidade, a educação de filhos, especialmente quanto à disciplina. O quanto nós ouvimos a terapia do momento, o terapeuta do momento, a psicologia do momento, o quanto nós ouvimos o que diz, aquilo que fala no momento, mas não percebemos o quanto os nossos filhos estão se perdendo, o quanto os nossos filhos perderam referenciais de autoridade, e a primeira referência de autoridade que os filhos têm são os pais, mas as ideologias desse mundo diz, não deve ter autoridade sobre eles. O que nós ensinamos para eles é simplesmente isso, é uma meia verdade. Sim, ensina a criança a desenvolver, ensina a criança a se tornar alguém, ensina a criança a ter suas próprias escolhas, isso é uma meia verdade, isso contém princípios bons, mas o grande problema é que nós não temos mais autoridade sobre os nossos filhos, autoridade sobre as crianças de hoje, mas nós simplesmente olhamos para isso e continuamos a aceitar as teorias, porque elas contêm meias verdades. Andamos com Cristo e obedecemos outras vozes, vozes que até contêm as Escrituras,
mas são utilizadas em conjunto com meias verdades. Elas estão presentes, elas vão até citar passagens bíblicas para a gente, mas infelizmente nós não conseguimos discernir que junto com passagens bíblicas contém as meias verdades. É interessante o fato que Jesus, no seu ministério público, teve confrontos diretos com pessoas que assim vivenciavam, pessoas que diziam, pessoas crentes, tementes a Deus, que obedeciam a palavra de Deus, mas quando Jesus se deparava com eles, percebia que em conjunto com aquilo que eles acreditavam nas Escrituras, continham meias verdades. E olha a delicadeza de Jesus em relação a essas pessoas, hipócritas. Bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. São aqueles que passam por um personagem, passam como atores, simplesmente tentando mostrar que são homens e mulheres tementes a Deus, mas permitem que preceitos de homens dominem os seus corações. A incredulidade moderna não despreza as Escrituras, mas firma-se em uma seletividade circunstanciada. Aqui mora o nosso perigo. A incredulidade moderna não despreza as Escrituras, ela continua crendo que a Escritura é a palavra de Deus, mas de uma forma, a que eu coloco o nome de seletividade circunstanciada. O que é isso? Depende da circunstância que eu estou vivendo, aquela seleção, aquela porção da Bíblia me interessa, aquilo me importa, mas se aquilo está em conflito com o que eu acredito, está em conflito com aquilo que eu passei a acreditar, passei a viver, eu simplesmente vou deixá-la de lado, e vou pegar outra parte que me interessa mais. E aí nós vivemos uma incredulidade. É interessante que quando nós encontramos em Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia, onde há um contexto que Jesus se preocupa com aquela igreja e exorta aquela igreja, e a palavra de exortação é: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto de vomitar-te da minha boca. A cidade continha as fontes de águas, mas o problema é que essas fontes de águas eram de águas mornas, e quando os viajantes passavam por ali e paravam para tomar uma água, nós sabemos, se você já teve o privilégio de tomar uma água morna, sabe exatamente qual é a reação do nosso corpo, a vontade de vomitar. Então o que acontece é que Jesus utiliza daquele contexto, daquela cidade, para dizer: vocês são mornos demais, vocês estão vivendo a verdade das Escrituras, mas permitindo que meias verdades passem a fazer parte da vida de vocês, vocês permitem que outras teorias comecem a dominar o coração de vocês, vocês acreditam que continuam crentes, mas a incredulidade simplesmente adentrou a casa de vocês, não despreza as Escrituras, mas permite que outras verdades façam parte da sua maneira de viver. E aí a realidade é que Deus está dizendo de forma muito clara para a gente: não aceita essa realidade na presença dEle. E nesse contexto, Ele vai dizer uma palavra de alento ao coração daquela igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Um grande erro que nós cometemos ao ler essa passagem é acreditar que ela é uma passagem evangelística. É uma passagem que nós usamos para pregar o evangelho para não cristãos. E dizemos a eles: olha, Jesus está à porta batendo, e Ele quer entrar no seu coração. Abra o seu coração e deixa Ele fazer parte da sua vida. Não, isso aqui é escrito para uma igreja local, é a realidade de uma igreja local, aonde a igreja continua servindo, continua adorando, continua tendo as suas obras, mas o grande problema é que o principal da igreja está para o lado de fora dela, e está batendo na porta, querendo entrar na igreja, fazer parte daquela igreja, como centro de adoração daquela igreja. Mas a realidade é que meias verdades passaram a fazer parte daquela comunidade, de tal forma que aquele que deveria ser o alvo de toda adoração, de toda obediência, simplesmente está para o lado de fora da igreja, tentando bater na porta e entrar. E é isso que Ele está alertando a cada um de nós. Quando nós damos espaço às meias verdades, nós somos conduzidos a uma incredulidade parcial, e Jesus está dizendo para a gente: eu quero voltar a reinar no seu coração, eu quero voltar a ser o Senhor do seu coração, eu quero que a minha palavra volte a ter autoridade sobre a sua vida. O que Ele faz é um convite de Jesus para a restauração da fé fundamentada nas Escrituras, de voltar a ouvir a sua voz e ter a decisão pela obediência, uma rejeição da seletividade circunstanciada.
É entender que nós precisamos rejeitar as meias-verdades e voltar às Escrituras. É uma profunda rejeição da incredulidade moderna por uma decisão de posicionar-se numa credulidade nas Escrituras. Abandonar essa incredulidade moderna e voltar-se às Escrituras sagradas. A primeira mensagem que quero compartilhar com vocês: é preciso tomar posição em um mundo incerto, apegando-se à palavra da verdade. Colossenses capítulo 1, verso 3 ao 12. Diz assim, Colossenses 1, 3 ao 12: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Queridos, quando nós olhamos o contexto da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, pelo contexto nós entendemos quais eram as heresias que adentravam aquela igreja. As preocupações do apóstolo Paulo a receber de Epáfras a notícia de como aquela igreja estava sendo conduzida. E o que acontece é raciocínio falazes, legalismo, misticismo, filosofias e vãs sutilezas, festas e cerimoniais. Era a realidade do que a igreja estava vivendo, de forma muito simples. A mensagem do evangelho contaminada com meias verdades. Era o que acontecia na igreja, era o que estava acontecendo no contexto daquela igreja, onde eles continuavam crendo no Senhor Jesus. Alô, som 2, é o 3. Queridos, ei, som 2, testando o som.
Foi? Aí. Então a mensagem do Evangelho é contaminada com meias verdades. O que acontecia é que existia um grupo de liderança, um grupo de ensino naquela igreja, que trazia o contexto daquilo que eles ouviram dos apóstolos, aquilo que eles aprenderam com Epáfras, mas o grande problema é que eles traziam de volta a lei, voltavam às tradições dos homens, voltavam àquilo que não era a realidade mais necessária. O que dizia era que era preciso apenas duas coisas: Cristo e algo mais. Cristo era necessário para a salvação, mas fora Cristo era preciso outras realidades da vida. Era exatamente uma questão de uma seletividade circunstanciada. Cristo sim é o suficiente para nós. Cristo é necessário para a nossa salvação, mas Cristo não é o completo, não é o tudo. Eu preciso de outras verdades na minha vida. Eu preciso de outras práticas na minha vida. Então, a partir dessa realidade, o apóstolo Paulo, preocupado com isso, ele escreve essa carta com o propósito de trazer a correção à igreja, para que eles voltassem à prática apenas das Escrituras Sagradas. Mas é interessante que o apóstolo Paulo começa com um elogio àquela igreja. Ele diz assim: damos sempre graças a Deus, ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós oramos por vocês, desde o dia que nós ouvimos a respeito de vocês. Então o apóstolo Paulo recebe informação daquela igreja, e ele traz o histórico junto. Ele percebe que aquela igreja ouviu o Evangelho, e foi impactada com aquele Evangelho. E ele fala do tripé que ele vai dizer em outras cartas. Aquela igreja tinha a fé em Cristo Jesus, eles tinham amor uns para com os outros e a esperança. Então ele ouve sobre aquela igreja, o histórico da igreja, e percebe que em determinado momento eles andaram de forma fiel diante de Deus. Eles guardaram aquilo que eles aprenderam através do ensino de Epáfras. Mas o grande problema é que eles começaram a permitir outras verdades. E aí o apóstolo Paulo lembra o que produziu boas coisas neles, a qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós. E não chegou de qualquer maneira. Ele diz que ela chegou produzindo fruto na vida de cada um deles. Não apenas na vida de cada um deles, mas por onde era pregado esse Evangelho da verdade, produzia fruto na vida das pessoas. E aí então, qual que era a preocupação do apóstolo Paulo? Era fazer com que os colossenses permanecessem firmes na palavra da verdade, rejeitando todas as meias verdades. A preocupação era: vocês precisam aprender a rejeitar as meias verdades e voltarem apenas às Escrituras Sagradas. Olha o que ele diz no capítulo 2, versículo 8: cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado com as meias verdades. Uma convicta rejeição das meias verdades, optando a pegar-se às Sagradas Escrituras. E nesse texto que nós lemos, 3 lições simples do apóstolo Paulo. Apegando-se à palavra da verdade, pois somente por ela conhecemos a vontade de Deus. Não há outra maneira de sabermos o que Deus quer de cada um de nós. Não há outro meio de entender o propósito de Deus para a nossa vida, a não ser por meio das Escrituras Sagradas. Olha o que ele diz no versículo 9: por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Queridos, há uma constante guerra dentro de nós, a nossa vontade e a vontade de Deus. A nossa vontade, que é construída ao longo da nossa vida, pelas experiências que nós temos, por aquilo que nós compreendemos da vida, por aquilo que nós acreditamos ser verdade, talvez experiências negativas que nós não queremos viver hoje, ou não queremos passar aos nossos filhos, aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós achamos que a experiência de vida nos mostrou, e o tempo todo nós queremos continuar nessa vontade nossa, e aí é um conflito direto no nosso coração, porque nós temos aquilo que Deus oferece, aquilo que Deus tem para nós, e aí nós percebemos que vai literalmente de encontro com a nossa vontade, não ao encontro, de encontro com a nossa vontade, e essa guerra contínua existe dentro do nosso coração. Quantas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor que nos desafia a determinada atitude, mas o nosso coração pede outra coisa, o nosso coração nos leva para outra direção, e o tempo todo nós lutamos querendo fazer a nossa vontade, mesmo sabendo que a vontade de Deus não é igual à nossa. É exatamente nessa batalha que optamos pela seletividade circunstanciada das Escrituras.
é onde eu tento achar argumentos bíblicos para defender a minha atitude equivocada. É tentar defender a tese que eu tenho na minha vida. Eu começo a pegar texto fora do contexto, apenas por pretexto, para defender as minhas teorias. E não quero mais viver aquilo que Deus tem para mim. Mas diante dessa circunstância, a decisão de Paulo é colocar-se em oração. Não cessamos de orar por vós. Diante de uma realidade de uma igreja que vivia meias verdades, a decisão de Paulo é: eu estou orando por vocês, para que vocês possam conhecer a vontade de Deus. E essa oração ele diz, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. O que Paulo está pedindo é familiarização com a sua vontade, rejeitando as fábulas. O que Paulo está pedindo para aquela igreja é que eles possam cada vez mais estarem familiarizados com aquilo que é vontade de Deus. A consciência que eles vão ter de saber o que Deus requer de cada um deles. Que não seja um assunto alheio, que seja um assunto distante, mas que eles possam transbordar desse conhecimento. Não é algo oculto no coração deles, não é algo apenas guardado em suas mentes, mas deveria ser algo que pudesse gerar vida e transbordar, de tal forma que eles iriam rejeitar as fábulas contadas a eles. É exatamente isso que nós devemos aprender a orar para a nossa vida, para que a vontade do Senhor seja revelada e possamos conhecer essa vontade, para que quando chegue qualquer fábula, qualquer nova teoria, qualquer novo preceito, nós possamos apenas rejeitar, porque sabemos que não é a vontade de Deus para a nossa vida. E ele faz um segundo pedido: em toda a sabedoria, sabedoria do alto, que se contrapõe com a sabedoria terrena. De forma mais clara, Tiago vai dizer que nós precisamos aprender a orar por sabedoria, mas sabedoria do alto, a sabedoria que Deus dá a todos os que pedem, porque ele fala que a sabedoria terrena é demoníaca, é destrutiva. É isso que é chamada de a sabedoria terrena no contexto de Tiago. É exatamente essa sabedoria terrena que contém as meias verdades, que tenta o tempo todo nos enganar, nos conduzir por caminhos perigosos. Então nós temos que aprender a rejeitar essas teorias todas com uma simples maneira: Senhor, conceda sabedoria do alto, me dê sabedoria para entender se isso vem do Senhor ou não. E ele vai dizer: entendimento espiritual, por discernimento espiritual dado pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor diz na primeira carta de João, capítulo 2, que nós temos o Espírito Santo de Deus, a unção sobre nós. E se nós temos, ele vai sempre revelar a verdade. E se nós temos essa revelação da verdade através do Espírito Santo, não é preciso que alguém nos ensine. O próprio Espírito Santo vai ensinar a cada um de nós. É aquela circunstância que nós temos consciência que nós estamos errados, que nós sabemos que não se deve fazer, que não se deve tomar aquela decisão. E o Espírito Santo vem, incomoda nosso coração e diz que a vontade do Senhor é diferente, e nós temos discernimento do Espírito Santo. Isso nos mostra que Deus está nos convidando a conhecer qual é a vontade dEle, e assim vivenciá-la. A oração intencional do apóstolo visava produzir cristãos conscientes do que Deus requeria de cada um deles. A oração de Paulo é que Deus revele ao coração de cada um de vocês aquilo que Ele quer, que vocês conheçam essa verdade, que a vontade de Deus fosse a eles revelada de forma íntima, profunda e existencial. Primeiro, na intimidade do coração de cada um deles, mas não apenas guardada no coração e na mente, mas de forma tão profunda que iria transbordar do coração deles, e a vida de cada um deles seria impactado com aquilo que é a vontade de Deus. Queridos, se nós queremos aprender nesse mundo tão incerto, tomar posição, nós precisamos somente conhecer a vontade de Deus através da palavra, mas também, apegando-se à palavra da verdade, pois somente por ela vivemos a vontade de Deus. Se a primeira parte nós conhecemos a vontade de Deus, agora por meio dela nós vivemos a vontade de Deus. Diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É interessante o que diz os versículos anteriores: pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, causa um profundo impacto na maneira que vivemos. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, não se torna uma opção, não se torna algo que a gente vive ou não vive,
Se nós cremos que é a vontade de Deus revelada para nós, a decisão é orarmos em relação a isso, para que nós possamos viver de modo digno do Senhor. Olha o que João Calvino comenta sobre isso. Além disso, ele nos adverte que, se quisermos andar dignos de Deus, devemos, acima de tudo, prestar atenção que regulamos todo o nosso curso de vida de acordo com a vontade de Deus, renunciando ao nosso próprio entendimento e despedindo-nos de todas as inclinações da nossa carne. Se nós queremos então viver essa vontade de Deus, é preciso continuar orando, continuar buscando, para que essa vontade de Deus possa transbordar e virar prática em cada um de nós, e cada dia negando a nosso próprio entendimento, a nossa própria verdade, para que apenas a verdade dele seja revelada. A sua vontade em detrimento da nossa. E ele vai dizer primeiro, a sujeição plena a Deus, para o seu inteiro agrado. Queridos, as meias verdades que nós ouvimos hoje de tantos pregadores, vai dizer que Deus faz tudo para o seu agrado. Deus move terra e céus, para que a sua vontade seja feita, para que a sua vontade seja aceita por Ele, e assim então nós iremos ver apenas o melhor do que Deus pode fazer para cada um de nós. Mas o apóstolo Paulo fala que a partir do momento que eu conheço a vontade de Deus, e passo a querer viver essa vontade de Deus, eu estou sujeito, a plena sujeição àquilo que Deus quer, para o inteiro agrado de Deus. Eu não estou mais procurando fazer a minha vontade, não procuro mais viver do meu jeito, mas eu procuro apenas uma realidade, viver do jeito que Deus quer. E ele continua, frutificando em toda boa obra, a testificação desta sujeição a Deus. Eu sou sujeito a Deus, eu obedeço à voz de Deus, e isso vai ser revelado na prática de boas obras, vai ser revelado exatamente na prática do meu dia a dia, a maneira que eu me comporto entre as pessoas, a maneira que eu me relaciono com o esposo, com a esposa, a maneira que eu me relaciono na comunidade cristã, a maneira que eu conduzo o meu trabalho, a maneira que eu construo os meus valores, porque eu entendo que agora a vontade do Senhor é essa para a minha vida. Isso vai então identificar de forma que eu vivo. E ele conclui, a maturidade ocasionada pela sujeição, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Algo interessante ontem que a Maria Zuleika compartilhou com as mulheres, é que maturidade espiritual não é o fim, não é o auge, chegamos e é assim que vive. A maturidade espiritual é apenas o começo. Quando eu entendo o que Deus quer para a minha vida, eu alcancei a maturidade, entender o que Ele tem para a minha vida, é a partir dali eu continuo crescendo, é a partir dali eu continuo produzindo frutos, a partir dali eu continuo conhecendo cada vez mais de Deus, cada vez mais solidificando a minha relação com Deus. Então eu preciso entender que por meio das Escrituras Sagradas, eu entendo qual é a vontade dEle e vivo essa vontade dEle. E por fim, pois somente por ela permanecemos na vontade de Deus. Diz assim, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Calvino vai dizer, como ele havia orado anteriormente, para que eles tivessem um entendimento sólido e o uso correto, também agora ele ora, para que eles tenham coragem e constância. Não basta apenas conhecer a vontade de Deus, não basta apenas querer viver parcialmente a vontade de Deus, é preciso permanecer fazendo a vontade de Deus. É interessante o quanto que pelo passar do tempo, nós permitimos ouvir o conselho dos ímpios, começamos a nos deter no caminho dos pecadores, nos assentar à roda dos escarnecedores, e o quanto que os nossos valores vão sendo alterados com o passar do tempo. E nós percebemos o quanto que aquilo que era precioso para nós, na nossa relação com Deus, torna-se algo secundário. E aí eu passo apenas a viver a minha meia-verdade, e não passo a viver aquilo que Deus tem para mim. Mas o que o apóstolo Paulo pede a eles é uma decisão, de tudo e em todo tempo, fazer apenas o que Deus requer de nós. João Calvino conclui, longe de qualquer um ser capaz de suportar, através da dependência de suas próprias forças, o poder de Deus se mostra disponível em nos ajudar em nossa enfermidade. Muitas vezes nós queremos dizer que é difícil fazer a vontade de Deus, mas o grande problema é que nós fazemos na nossa própria força, e nós não temos condições de prosseguir. Mas quando o apóstolo Paulo pede àquela igreja que permanecesse na verdade, ela vai dizer, sendo fortalecidos com todo o poder,
Deus nos orienta e nos capacita quanto à sua vontade. Queridos, quando Ele diz que nós permanecemos e Ele dá força para a gente fazer a vontade dEle, sabe o que Ele está dizendo para nós, em contrapartida? Todas as vezes que eu quero fazer a minha vontade, eu estou fazendo apenas na minha força. Eu estou fazendo apenas na minha capacidade humana. Eu tento conduzir o meu casamento, os meus relacionamentos, a minha família, os meus filhos, daquilo que eu acredito ser verdade, e Deus está dizendo para a gente assim: continua, faça, mas entenda que você está fazendo a sua vontade, então é na sua força, é na sua capacidade humana. E aí, o que nos faz desanimar na fé, não é o que Deus requer de nós, mas é a nossa insistência em tentar convencer a Deus a mudar a sua vontade. É isso que nos cansa, é isso que nos traz um desgaste emocional todos os dias, é isso que nos traz um desgaste espiritual todos os dias, porque nós tentamos convencer a Deus: Deus, mas é assim, o mundo mudou, as coisas mudaram, então Deus, é melhor atualizar a Tua palavra, é melhor mudar as Escrituras, é melhor trazer um contexto diferente para ela. Isso nos traz cansaço. Nós andamos segundo a força da sua glória, nós não andamos segundo a força da sua glória, mas segundo a fraqueza da nossa vanglória. Não andamos segundo a glória, a força da glória de Deus, mas a nossa própria vanglória. E o que nós encontramos na carta aos Colossenses: testemunho questionável, casamento conturbado, fé vacilante, carnalidade excessiva, religiosidade fantasiosa. É isso que nós encontramos no contexto da carta aos Colossenses, diante de uma realidade de pessoas que não quiseram permanecer nas Escrituras Sagradas. Isso não foge à nossa realidade, não foge ao nosso dia a dia. Quantas vezes nós negociamos princípios da palavra e não permanecemos nela, e a consequência é que o nosso testemunho torna-se questionável, que o nosso casamento torna-se conturbado, a nossa fé vacilante, a nossa carnalidade excessiva e a nossa religiosidade fantasiosa. E o apóstolo Paulo vai dizer: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. As teorias, ideologias têm algum sentido, até parece ser mais crente que os outros, parece até demonstrar mais sabedoria do que os outros, parece até que Deus está se agradando daquilo que nós estamos fazendo, mas vai dizer claramente aqui que não há nada nele que possa nos dar condições de continuar vivendo a vontade de Deus. E ele diz: perseverança e longanimidade. Paulo compreende a dificuldade em permanecer na vontade de Deus, mas afirma que deve ser buscada com insistência e constância. Queridos, diante de um mundo tão conturbado, é preciso tomar posição, apegando-se à palavra da verdade. Primeiro, pois somente por ela conhecemos a vontade de Deus, pois somente por ela vivemos a vontade de Deus, pois somente por ela permanecemos na vontade de Deus. É interessante a maneira que o apóstolo Paulo termina dizendo: com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Duas realidades: alegria e ações de graças, alegria e gratidão. É exatamente sentimentos que nós queremos vivenciar em todas as áreas da nossa vida. É o que nós queremos o tempo todo viver a alegria e o tempo todo ter algo para agradecer. Mas sentimentos ausentes, quando não conhecemos, vivemos e permanecemos em sua vontade. Dois sentimentos ausentes da nossa vida, quando nós não conhecemos, vivemos e permanecemos, é a alegria e a ação de graças, a gratidão. E aí talvez você vai dizer: pastor, mas quando eu ouço aquela meia verdade, e é uma pessoa de Deus, é crente, pastor, ela é terapeuta e crente, ela é psicóloga e crente, ela é pastora, ela é da área da educação, é tantas outras coisas, e é crente, então aquilo tem um fundo de verdade, pastor, aquilo de certa forma está dando certo em casa. O apóstolo Paulo vai dizer que se é meia verdade, nós estamos tentando enganar a realidade. O que há no nosso coração é tristeza, preocupação e nenhum motivo de ações de graças. Mas é interessante, quando nós tentamos questionar se realmente aquilo é superior ao que eu tenho, ele vai dar algo maior para a gente. Ele diz: herança dos santos na luz,
Paulo elimina qualquer argumento humano que tente nos convencer que a nossa verdade é maior e melhor que a verdade de Deus. Porque a nossa verdade se limita apenas a este mundo. A nossa verdade se limita talvez a uma geração. A nossa verdade talvez se limita apenas a uma circunstância. A nossa verdade talvez se limita apenas ao momento que nós estamos vivenciando. Mas a verdade de Deus é uma promessa para nós, que nos faz idôneos e nos dá a certeza da herança dos santos na luz. É a certeza que muito mais do que a esperança deste mundo, ele nos ensina a olhar que esta verdade aponta para a eternidade. Diante de um mundo tão incerto, nós temos que tomar posição, apegando-se à palavra da verdade. Porque nós sabemos que terra passará o mundo, tudo vai passar, mas o que vai permanecer? A palavra de Deus. Queridos, quero orar com você, quero orar por você, para que essa verdade das Escrituras Sagradas invada o nosso coração de tal maneira, que se nós permitirmos em algum momento, que meias verdades nos fez incrédulos modernos, possamos rejeitar tudo isso e voltar apenas a crer no que as Escrituras Sagradas nos ensinam em relação à vida e à eternidade. Pai, sabemos, a Deus, o quanto o caminho do ímpio, o caminho do pecador, o caminho do escarnecedor, ó Pai, tornou tão atrativo no nosso tempo. Aonde, ó Deus, tenta pegar as meias verdades e usar apenas a relação à Tua palavra mesmo, para nos convencer, ó Deus, que coisas melhores podemos fazer, que realidades diferentes podemos viver, ó Pai, mas quando nós somos conscientes e sinceros, ó Pai, naquilo que nós estamos fazendo, nós percebemos o quanto está dando errado a nossa vida, o quanto nós estamos andando por caminhos perigosos demais, e talvez o nosso orgulho tenta, ó Pai, nos convencer que nós estamos certos, mas nós somos apenas incrédulos, ó Deus, modernos, apenas, ó Deus, uma seletividade circunstanciada da Tua palavra, apenas pegando parte daquilo que nos interessa, mas não vivenciando todo. Mas quando chegamos à conclusão, ó Pai, que o momento que nós estamos vivendo, rejeitando essa palavra do Senhor, nós estamos apenas, ó Deus, vivendo uma tristeza e não tem o que dar gratidão. E há um desespero no nosso coração, nós continuamos orando, buscando, tentando entender, mas apenas uma realidade nos falta: voltar a apegar-se às Escrituras Sagradas como única verdade revelada, ó Pai, absoluta, e assim transbordar desse conhecimento, ter a sabedoria do alto, ó Pai, e viver, ó Deus, segundo a Tua vontade, com discernimento espiritual. Peço ao Senhor, ó Deus, se nós cometemos esse pecado, de permitir que meias verdades entrassem no nosso coração, e esfriassem a nossa fé, nos tornassem, ó Deus, vacilantes naquilo, ó Deus, que é a Tua verdade, que o Senhor, de forma graciosa, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, ó Pai, nós sabemos que o Senhor bate no nosso coração, e assim deseja entrar e mudar isso em nós. Faça com que a Tua palavra encontre morada no nosso coração, domine a nossa mente, e transborde o conhecimento, ó Pai, de tal forma, que gere atitude prática em cada um de nós, ó Deus, para que essa verdade absoluta possa ser, ó Deus, a realidade da nossa existência, da nossa vida, porque não se limita apenas aqui, mas aponta para a eternidade, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a viver esta palavra do Senhor nas nossas relações, nas nossas amizades, na nossa fé, no nosso casamento, na nossa relação com os filhos, para que em todo o tempo sejamos apenas orientados pela Tua palavra, e seja ela que conduz os nossos passos. Essa é a nossa oração, a nossa gratidão, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém.